Qual é a melhor? Cintiq, iPad ou Huion? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan. Hoje eu quero trazer para vocês uma review a respeito da Cintiq comparando com o iPad. Em qual situação você deve comprar uma, né, as diferenças, preço, e também vou relatar minha experiência, vou compartilhar com vocês quais são as vantagens e desvantagens que eu vejo em cada uma dessas ferramentas. Para começar esse vídeo, eu gostaria de falar para vocês sobre o tamanho. Vamos falar sobre o tamanho. Eu gosto muito do tamanho do iPad, particularmente, porque você pode colocar simplesmente aqui na sua frente e desenhar, abrindo aqui o Procreate, fazer seus desenhos. É bem portátil. É claro que tem suas desvantagens, por ser tamanho pequeno, acaba incomodando um pouco. Você precisa forçar mais a vista, tá? Então esse é um dos pontos que você pode ver como vantagem ou desvantagem. Isso vai muito, eu diria, do pessoal. Porque por ser tamanho menor, acaba sendo mais portátil. Já a Cintiq, como vocês podem ver, tem um tamanho maior. Simplesmente você não consegue colocar na sua bolsa, só se for numa mala. E uma coisa que eu quero destacar é que quando você utiliza o iPad, ele é totalmente independente de ter um computador ao lado. Agora, se você for utilizar uma Cintiq ou uma Huion da vida, você vai precisar plugar uns cabos bem grandes, como esse aqui, como vocês podem ver, que fala 3 em 1, mas tem um monte de USB ali atrás conectado ao meu computador. Um que conecta o HDMI e dois que conectam o USB. E a Cintiq em si, ela ocupa mais espaço aqui da minha mesa de trabalho. Como é a mesa de trabalho, eu não me incomodo tanto pelo espaço que eu tenho aqui, mas se você, por exemplo, for utilizar a Cintiq em outros lugares, pensando na portabilidade, isso aqui já não valeria a pena. Se a gente for dar uma nota final em relação ao tamanho dessas duas ferramentas que a gente tem aqui, eu diria que vai ficar empatado, porque depende muito do seu uso. Se você for utilizar em casa, o Cintiq serve muito bem. E o iPad, claro, para você levar em qualquer lugar, vai servir porque você pode encaixar ele em qualquer lugar na sua mochila. Agora vamos falar sobre performance, no caso. O iPad, pessoal, tem aplicativos dedicados somente a ele. Um que acho que muitos de vocês conhecem é o Procreate. Ele funciona muito bem. Ele funciona de uma maneira muito fluida. Olha só a minha caneta, o tempo de resposta é instantâneo. A vantagem que eu vejo assim também em relação à Cintiq é que a ponta da caneta, ela não tem quase nenhum distanciamento em relação à tela. Tô testando aqui esse brush, posso fazer uma pintura rápida aqui. Eu diria, em relação à performance, que a experiência de desenho no iPad é melhor do que na Cintiq. Vamos comparar agora com a Cintiq, tá, para vocês verem a diferença. Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês também que no iPad você também consegue utilizar outros aplicativos, né, dedicado a ele. O Adobe Fresco, vocês podem também utilizar o Affinity Designer, a ferramenta que eu utilizo aqui no canal para fazer minhas ilustrações, meus designs. A performance aqui do iPad, ela é incrível, né? Eu diria que comparado ao computador, ela roda muito bem, inclusive para edição de vídeo. Eu tenho um aplicativo aqui chamado Lumia Fusion. Esse aplicativo aqui é um aplicativo profissional para edição de vídeo e ele, né, tá rodando aqui, não sei se é 4K, mas se eu dar play aqui, ele roda, numa boa. Ele roda muito bem, mas uma questão assim que eu acho difícil de trabalhar, né, uma tela pequena, é a questão de interface. Você não tem muitas telas, né, comparado ao desktop. E os aplicativos criados para iPad, ele é pensado em deixar muito simplificado. Não é da mesma forma que você vê um aplicativo no computador com um monte de ícones, né? Diferente aqui do iPad, ele é bem mais simples. Aqui eu estou abrindo o Nomad 3D, então vocês podem ver, comparado com o ZBrush ou o Blender, isso aqui é muito mais simples, né, e funciona muito bem. Agora a gente vai pegar aqui a Cintiq, tá? Nesse caso vocês podem ver que não tem o toque na tela, isso é uma desvantagem enorme. Claro que tem versões que tem toque na tela, só que eu acho muito caro e a tela ocupa todo o espaço da mesa. Nesse caso eu vou abrir aqui o Affinity Designer. Uma das coisas que eu quero falar para vocês, o que eu gosto da Cintiq é a caneta. Tá, a caneta da Cintiq, ela é muito incrível. Eu gosto muito dela porque ela tem esses botões aqui. Se a gente comparar essa caneta com a Apple Pencil, a Apple Pencil custa muito mais caro. Eu vou fazer aqui um desenho rápido, vou dar um zoom aqui. Vocês vão ver agora a diferença de tempo de resposta que nós temos. Você pode ver sutilmente a diferença e distanciamento, né, da caneta. Olha só, existe uma diferença de distância aqui, ó.
comparado com o iPad. Só que eu gosto da experiência realmente da Cintiq, porque o toque na tela dela, né, pro padrão, parece que já tem uma textura. E para fins de teste, claro, eu vou colocar o iPad aqui do ladinho da Cintiq para vocês verem a diferença, tá? Mas eu diria que para mim, quando você está fazendo o seu desenho ali, não faz muita diferença no seu dia a dia, certo? Nós acabamos de falar sobre tamanho, sobre diferença também de performance. Se a gente for falar de caneta, a caneta da Wacom é melhor, tá? Ela vence. Eu gosto muito da experiência da caneta da Wacom. Para questões de ergonomia e botões, isso aqui, meu, é muito melhor. Agora eu preciso te contar uma novidade muito boa. Se você tem um iPad, você pode transformar esse iPad em uma Cintiq. Porque acabou de sair um aplicativo novo chamado AstroPad. Esse aplicativo eu vou abrir aqui para vocês no computador e você precisa abrir ele no iPad. Lembrando que você precisa usar um cabo, né, conforme a entrada do seu iPad. Eu vou plugar aqui USB, no meu caso, USB-C, e eu vou transformar o meu iPad em uma Cintiq. É claro que a tela comparado à Cintiq é menor, só que ele é mais portátil porque eu posso simplesmente sair do desktop e usar o Procreate. Isso torna o workflow de você trabalhar com o desktop usando Procreate e outros aplicativos que você queira. Eu vou abrir aqui de volta o AstroPad, que é esse aplicativo que eu estou utilizando. Ele é pago, tá? Olha só, o tempo de resposta é incrível. Funciona como se eu estivesse na Cintiq. Tá pixelado por conta do brush que eu estou utilizando. Posso utilizar uma resolução maior aqui, aumentar. Digamos que você está pintando, então eu tenho esse tempo de resposta. Você pode utilizar, se você quiser, o dedo na tela aqui para tocar e mexer. Tem que habilitar o modo Finger Mode para você poder mexer com o dedo. Aqui tem umas configurações que você consegue mudar para customizar as hotkeys de tela. Por exemplo, se eu usar 2 dedos e pressionar a caneta, eu posso mover a tela toda. Coisa que na Cintiq não dá. Isso está sendo feito através do aplicativo, né, terceirizado. E eu acho que isso muda completamente o jogo. Porque se você está em dúvida realmente de pegar uma Cintiq, eu diria que o iPad sai mais em conta. Porque o iPad você vai, né, pagar um preço menor, eu diria, comparado à Cintiq. Porque a Cintiq você tem que considerar que você tem que ter uma máquina boa para rodar, né? Se você quiser ter mais de um monitor. E aqui, como vocês podem ver na prática, mostrando que realmente funciona de um jeito legal. Tempo de resposta aqui do iPad para o computador funciona muito bem. E olha só, eu acho que vai depender muito da preferência de vocês em relação a preço, claro. Existem Cintiqs baratas, mas eu diria para vocês, pessoal, eu acho que valeria a pena mais um iPad nesse momento. Uma coisa que eu realmente odeio na Cintiq é essa borda aqui. Essa borda torna tudo mais, sei lá, espaçoso. Eu não gosto disso. Se a tela da Cintiq fosse completamente aqui, sem essas bordas, comparado ao iPad, eu acho que teria muito mais aproveito. Sem contar também que esses cabos que eles oferecem não é legal. Eu acho que torna tudo muito pesado. E claro que eu acho que a marca da Apple é essa, tornar as coisas mais simples e também mais caro ao mesmo tempo, se é que você entende. A Cintiq, né, a Wacom, também tem um preço muito elevado, não tem muita diferença de preço. Se você for ver uma Cintiq, sei lá, de 24 polegadas, 4K, meu, vai passar de 20 mil reais fácil. É só você olhar na internet aí. Para mostrar para vocês mais sobre o trabalho que você pode ter em relação ao iPad Cintiq, existem algumas limitações por falta de botão aqui da Apple Pencil, né? Eu tô aqui mexendo agora a tela usando o Blender no iPad. O tempo de resposta funciona muito bem. No caso, eu diria que na Cintiq a experiência é mais confortável pela questão da tela ser maior, né? E pelo fato de ter os botões aqui, isso torna a experiência mais vantajosa. Então o iPad ele não vai te dar uma experiência formidável em utilizar aplicativos que requerem muitas telas, seja edição de vídeo ou 3D. Já para a pintura, aplicativos que você não precisa de muita coisa, eu diria que o iPad atende super bem porque você não precisa de muita coisa, você não precisa de muita funcionalidade. Também quero destacar em relação às canetas aqui, que se você tá usando aqui o iPad, você vai precisar carregar a sua caneta. Carrega bem rápido, tá? É só você plugar aqui, nesse caso a versão que eu tenho é só colocar em cima, ele tem um efeito magnético. Agora na Cintiq você não precisa carregar nada, é só usar e acabou.
Então eu diria que a Cintiq leva vantagem sobre essa funcionalidade. Eu espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, qual que você iria preferir, se é o iPad ou a Cintiq, tá? Que eu vou ler e vou te responder logo depois. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.